Boa noite, agora sim vamos iniciar a nossa live sobre crimes fiscais. Estou aguardando aqui o professor Samuel Arruda. Sejam todos bem-vindos na nossa live hoje. Vamos falar sobre crimes fiscais. Olá, Janaína, tudo bem? Olá, Samuel, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado Como pelo. vai? É um prazer enorme participar desse diálogo contigo, né? Eu acho que vai ser um momento interessante para a gente trocar algumas ideias. Eu sei que a tua formação é mais direito tributário e a minha é mais direito penal. A gente vai tentar fazer aí uma interseção, né? Falando um pouquinho sobre os crimes tributários, você com a sua perspectiva e eu com a minha visão mais de direito penal. Seja muito bem-vindo, professor Samuel, dispensa comentários, um querido professor da Federal, professor doutor, formado em Direito, professor também da Farias Brito. Hoje em dia, quais são as cadeiras que o senhor está lecionando na UFC? Eu estou lecionando na Federal Direito Penal 3 e Criminologia. Né? E no Farias Brito eu ensino Direito Penal 3 e Direito Penal 4, que é justamente a parte da legislação penal extravagante. Né? Então, assim, são três cadeiras diferentes, duas que são comuns, uma que é comum nas duas faculdades, né? E aí na Federal eu dou a Criminologia, que é uma perspectiva um pouco diferente do direito penal tradicional, né? E Sim. no Farias Brito eu tenho essa disciplina que contempla a legislação extravagante, inclusive a lei de crimes tributários, que talvez seja uma das mais importantes que a gente tem aí nessa cadeira de penal 4. Ok. E aqui na nossa live, quem está aqui assistindo, uma plateia qualificadíssima, o doutor Fernando Falcão, um dos advogados tributaristas que muito milita na área de crimes contra a ordem tributária. Seja muito bem-vindo, professor Fernando. Também ele é professor. Alguns dos seus ex-alunos estou vendo aqui também. Então, assim, para começar nosso papo aqui, eu gostaria de iniciar com um conceito bem básico, fazendo uma diferenciação entre infração e o que seria crime contra a ordem tributária. Certo? O professor Hugo de Brito Machado, ele diz que o ilícito tributário, ele é quando acontece, quando atinge um conteúdo patrimonial. Quando implica o não pagamento, ele diz que é simplesmente um descumprimento de uma obrigação acessória. Já para ter crimes contra a ordem tributária, e aí todos os professores são inícios nesse conceito, eles falam que são tipificados ou pela Lei 8.137 ou pelo Código Especial, o Código Penal com as leis especiais. O senhor está me ouvindo, professor Sim, Samuel? sim, perfeitamente. Eu acho interessante, Janaína, essa perspectiva aí da distinção, né, entre o que é meramente um ilícito fiscal, administrativo, né? Eu aí ia fazer até uma abordagem se a gente entrar propriamente no direito penal e na Lei 8.137, enfim, crimes tributários em geral. É uma reflexão sobre como a gente vê o ilícito tributário. Eu estou falando de ilícito tributário de uma maneira bem ampla, sabe? Englobando tanto o ilícito administrativo, que é classificado como crime, que essa é uma zona muito cinzenta, né? O que é um mero ilícito fiscal do ponto de vista administrativo, que vai merecer ali um sancionamento na esfera estrita do direito tributário, e o que
transborda, né, os limites do direito tributário e alcança o que seria a legislação penal extravagante para aí merecer a sanção penal. Isso tem muito a ver com a forma como a gente define a própria conduta, né? Eu observo que há até uma diferença cultural na aplicação dessas normas, né? Assim, o próprio fisco, se a gente pensar na Receita Federal, que tem enfim, uma representatividade nacional, né? A gente tem culturas diferentes. Por exemplo, os auditores do Sul, né? Eu digo assim, do Rio Grande do Sul, eles costumam ser muito mais rigorosos na apreciação dos fatos do que de fato são os auditores do Nordeste, né? E aí o que é que isso acarreta? Nós temos um número muito maior de representações fiscais para fins penais formuladas nos estados que a gente chama de quarta região, que seria submetido ao TRF da quarta, do que nós temos aqui nos estados da quinta região, né? E aí eu tenho um colega que sempre dizia isso, olha, é muito uma diferença cultural mesmo, né? Eles têm uma visão de que aquilo é errado, de que aquilo não é só o ilícito administrativo, não, aquilo envolve dolo, né? Mas a reflexão que eu queria fazer era mais criminológica, assim, nós temos eu diria assim, que o brasileiro médio ele tem uma relativa tolerância para com o ilícito fiscal, né? E assim, eu gosto até de dar esse exemplo para meus alunos de criminologia, né? Você vai num médico e ele lhe pergunta ao atendente ali, olha, a consulta é R$ 400, agora se você não quiser nota, são 300, né? O que é que ela está lhe propondo? Ela está dizendo assim, olha, você quer dividir comigo o proveito de um crime de sonegação, né, que nós vamos cometer em concurso? Em realidade seria isso, né? Ela jamais diria assim, olha, vamos pegar R$ 100 que está aqui do outro cliente que está desatento aqui, vamos subtrair esse recurso e vamos dividir R$ 50 para cada um, né? Ela não faria isso. Mas em relação aquilo que eu estou chamando de um crime, né, tributário, que em realidade é de fato um crime, né, porque ela vai omitir uma receita, provavelmente dar uma declaração falsa, prestar lá uma declaração falsa para o fisco. Mas aquilo ela nem sequer, porque é uma questão de como a conduta é de fato definida. Ela não vê aquilo, não enxerga, porque o cidadão brasileiro médio não enxerga como crime, né? A gente volta àquilo que... Uma cultura já, né, professor Samuel? Uma cultura de tolerância, né, com a sonegação. Eu acho que a primeira dificuldade que a gente tem no crime fiscal é de reconhecer essas condutas de fato como criminosas, né? Porque não basta, enfim, tá no código, né? É preciso a gente entender que de fato é crime, nós nos portarmos de acordo com essas regras, ou seja, evitando a prática dessas ações, e o fisco também entender que isso é crime, o Ministério Público e a Justiça, né? E o que a gente nota é que acaba havendo uma leniência geral, uma tolerância geral com esses crimes, que aí a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre isso, decorre um pouco... mas eu acho que a origem é essa, né? É o fato de que a gente não vê essa conduta como criminosa. Nós, como cidadãos normais, né? A gente não tende a ter essa tolerância. E aí cai naquilo que talvez... este é o crime patrimonial do rico, né, do extrato superior da sociedade, né? O Sutherland foi um grande criminalista, um criminólogo, na verdade, né, norte-americano. Ele dizia, né, não é que os ricos não cometam crime, ele nunca se conformou com essa constatação de que o crime era um fenômeno das classes inferiores, né? Ele dizia, não é que o rico não cometa crime, é porque ele comete um tipo de crime diferenciado, né? Que muitas vezes as pessoas não veem como crime, né? E é exemplo disso, talvez, a manipulação do mercado, de capitais, né? Com conduta complicada, o cidadão médio não entende, né? E a mesma coisa no ilícito tributário. E até porque é uma conduta que lesa um ente assim que as pessoas repudiam, né? Que o Estado toca no erário, né? uma coisa de... Não é na pessoalidade, no indivíduo. Não é no indivíduo. Aí você costuma achar, isso aqui não vai ter uma repercussão direta no patrimônio de uma pessoa certa e determinada, como ocorre com um crime
patrimonial tradicional, né? Então, eu acho que muitos dos problemas que a gente identifica na legislação penal tributária, na própria enfim, jurisprudência do Supremo e no que se torna a aplicação concreta dessas normas, muitos problemas, pelo menos que eu identifico, tem origem nesse problema que eu diria que é cultural, né? De a gente não ver essas condutas como criminosas. Então, quando você fez essa diferenciação, foi uma diferenciação muito difícil na prática, né? Porque justamente há por exemplo, assim, é um erro do contribuinte, é uma ausência de conhecimento da norma, ou é uma ação dolosa de omissão de receita, por exemplo, né? É muito tênue essa linha. E aí, me parece que, conquanto o fisco seja bastante rigoroso, né? Muitas vezes ele tende, quando entra nessa seara de classificar como crime ou não, ele tende a entender, não, é um erro, a legislação é complexa, e aí a tendência é de não haver representação fiscal, por exemplo, né, nesses casos. E esse conceito que a gente começou aqui a conversar sobre, ele traz uma consequência de ordem até processual. Porque quando é tipificado como crime contra a ordem tributária, ele vai ser baseado nos princípios e institutos do direito penal. E sendo infração, ele vai ser tipificado dentro realmente do regime tributário, administrativo. E isso aí também já tem um outro olhar para o estudioso, né? Sim, sim, com certeza. São visões totalmente diferentes, né? O direito penal com o seu olhar, com a sua e o direito administrativo com a sua lógica própria. E aí entra uma questão, né, que é muito peculiar aqui também, né? A administração e toda a máquina tributária, né, ela tem um interesse precípio de garantir a arrecadação que financia os cofres do Estado. Essa é a finalidade precípua do fisco, né? Ele existe para arrecadar tributos. E aí, dentro da lógica dele, toda a ação dele, fiscalizatória, é para arrecadar, né? A lógica é essa. Já a lógica do direito penal é uma lógica completamente diversa. Por quê? Porque uma ratio decidente, né, que se chama. E assim, o próprio objetivo, né, dos agentes do direito penal, das agências penais, vamos chamar assim, da polícia judiciária, do Ministério Público e da Justiça Criminal, é o exercício do jus puniendi, é punir, né? Então a gente tem de logo também digamos assim, uma diversidade de objetivos. Enquanto a máquina do fisco quer arrecadar, a máquina de persecução quer punir, né? E aí o que é que acontece? Nisso a gente vê um choque, né? Porque o executivo, seja ele de qual orientação ideológica, né? A gente já teve essa discussão em vários governos de estratos políticos diversos, né? Sempre a lógica é utilizar o direito penal tributário como um instrumento reforçado de arrecadação, né? Então, o que é que acontece? A gente vê uma lógica de utilizar a ameaça de sanção penal como uma forma de compelir, coagir o contribuinte a pagar. E daí agora é uma forma gigantesca. O senhor tocou agora num ponto realmente, doutor, que é o que está acontecendo. Eu, assim, como advogada, eu digo que chegam clientes para mim realmente com situações que a certidão já vem ali até com a notificação do crime. O senhor tocou no ponto. Mas fazer só uma parte aqui, quem entrou na nossa live é o doutor Jefferson, também procurador do Estado, doutora Jamila, também advogada lá da Comissão de Direito Tributário, atual presidente da Comissão de Direito Tributário, qual sou a vice-presidente, também a presidente lá da região metropolitana. Pode continuar, professor Samuel. E aí, dentro dessa lógica, né, o que é que acontece? A gente vê que o Estado troca uma arrecadação de curto prazo, né, que é viabilizada pela existência desses benefícios. E aí é importante a gente falar, né, que uma peculiaridade do crime tributário, né, é a extinção da punibilidade pelo pagamento integral do tributo, a qualquer tempo, né?
Sim. Essa foi uma regra que foi variando ao longo dos anos, né? Foi várias vezes alterada. Começou lá, eu Uhum. acho que a previsão inicial era aquela denúncia espontânea, né? Que você ia ao fisco dizer e tal, e aí você tinha um benefício, que é mais ou menos o que ocorre na legislação europeia, né? Na Alemanha. Você, quando vai Sim. informar que, enfim, quer retificar, quer corrigir, você não poderia ser responsabilizado por isso. Aí, como tudo no Brasil, me parece, né, a gente vai distorcendo aos pouquinhos, né? Aí, em algum momento, nós evoluímos, se é que se pode dizer assim, para dizer que, não, se houver o pagamento antes da denúncia, né? Primeiro era denúncia espontânea, você tinha que tomar iniciativa na esfera administrativa ainda. Aí depois nós evoluímos para, não, se houver o pagamento antes da denúncia, a punibilidade será extinta. O que presidiu essa regra era o interesse imediato do fisco de arrecadar, porque aí o que acontecia? Sim. Você tinha uma execução em curso e a ameaça de uma ação penal. O contribuinte, temendo as consequências da ação penal, ele aceitava, fazia um esforço sobre-humano para efetivar o pagamento, ainda mais que tinha um marco temporal bem claro, e aí, com isso, escapava da sanção penal. O legislador, em um momento posterior, achou pouco esse benefício, né? Premido também pelo executivo, não tenho dúvida disso, e aí estendeu isso para um momento, para ausência de marco temporal, que é o que vige hoje, né? Você pode fazer esse pagamento a qualquer momento, né? Na esfera recursal, né? Então eu costumo dizer para os meus alunos, né? Que olha, em relação aos crimes tributários, o pior que pode acontecer com você é pagar. É a pior coisa que pode acontecer, né? Porque você pagando, extingue a punibilidade. Aí vamos fazer uma análise de custo-benefício aqui sob a ótica do sonegador quanto mais. Né? Não estou falando daquela pessoa, né? E tem também nessa matéria aí de crimes tributários, né? Muita gente faz aquela confusão do inadimplente para o sonegador, né? E aí, às vezes, até profissionais de direito de má-fé, querendo deturpar a legislação, diz assim, mas o fisco, isso é prisão por dívida, está criminalizando porque a pessoa não tem recurso. E aí eu digo, não, ao contrário, né? Ao contrário. Só quem é punido hoje pelo crime tributário é o pobre. Não tá, a lei fiscal não criminaliza quem está inadimplente, não. O que é que acontece? Hoje o rico ele não responde por ação por, por, por crime Ele não fiscais. responde o quê? Ele não responde por crimes fiscais, porque ele paga, ele tem recurso para pagar. Né? Então essa é uma regra que, na verdade, ela é extremamente perversa. Mas você faz um cálculo de custo-benefício muito racional, não é? Se a gente pensar em termos assim, beccarianos, né? Clássicos de análise de custo-benefício, né? O agente ele pensa, olha, se eu sonegar esse tributo, eventualmente o fisco poderá descobrir. Se descobrir, pode ser que eu seja enquadrado em algum tipo aqui da Lei 8.137, me sujeito a uma sanção de 2 a 5 anos. Mas, se eu pagar o que eu já devo, que eu estou sonegando, a punibilidade vai ser extinta. Então, eu vou arriscar, porque o pior que pode acontecer eu via pagar esse tributo na eventualidade de o fisco descobrir, eu via ser perseguido, e ainda, ele ainda pode mais, né? Ele poderá arriscar e deixar a ação penal correr um pouco, ver qual é a decisão de primeiro grau, se as provas do Ministério Público são contundentes, o que é que o juiz entende, e aí ele paga no custo do processo, né? Então, assim, eu considero essa lógica uma lógica extremamente perversa, porque alguém está dizendo ali, né? O Ministério Público está fazendo um papel de arrecadador. Há muitos anos está. Há muitos anos está fazendo um papel de arrecadador. E quando eu digo que o fisco adota uma visão de curto prazo, voltada apenas à arrecadação, o que me incomoda é que isso passa a sinalização de que é uma conduta que se resolve com dinheiro, em suma. Né? E aí o Estado deixa de passar uma sinalização que deveria ser a correta. Né? Não, este é um crime muito grave, este é um crime que, digamos assim, causa um prejuízo difuso, ao fim e ao cabo, a toda a população. É por causa da sonegação, em alguma medida, que a carga tributária é tão alta, né? Porque quanto menos pessoas pagam tributos,
mais tributos, mais pesado fica, né, para o contribuinte que de fato paga. E aí, digamos assim, se modificasse a cultura e se esse benefício não existisse, talvez houvesse um prejuízo à arrecadação de curto prazo. Mas, digamos assim, em termos de exemplo, de modelo, né, eu acho que o contribuinte teria uma visão diferenciada e ele arriscaria menos. Né? A tendência seria, provavelmente, que ele tivesse uma postura que eu chamo, né, a gente chama na criminologia de mais conformista, né, de acordo com a norma, porque ele temerá sofrer as consequências da sanção penal. Professor Samuel, assim, uma das características que eu acho mais diferenciadoras dentro do processo, quando a gente fala nessa diferenciação, mesmo sendo crimes contra a ordem tributária, porque você veja o artigo 112 do CTN, que ele fala na norma mais benéfica, e a gente fala no direito penal na teoria da construção, né? Em que a situação mais gravosa ela é tomada pela situação menos gravosa, não é isso? O professor Bittencourt, ele retrata isso nos seus escritos e a gente pode achar. Então, um dos grandes debates, até que eu posso falar, dentro desse entendimento, aconteceu, por exemplo, teve um caso do CARF, né, que o imposto de renda, vou aqui fazer um resumo, né, num caso já de multa, certo? Quando o contribuinte, pelo não pagamento do imposto de renda à pessoa jurídica, ele é obrigado a pagar multa de ofício, certo? E uma multa de ofício, uma multa isolada. 2 tipos de multa, certo? A multa de ofício aplicada pelo não pagamento e a multa isolada por uma outra situação. Né? Então, assim, qual seria a estimativa dessa decisão para o contribuinte? Se você for olhar pela perspectiva do direito penal, ele teria que pagar as 2 multas, certo? Porque a teoria fala, pela teoria da construção, que o fato mais gravoso deveria prevalecer. O senhor concorda? Mas pelo artigo 112 do CTN, ele fala que dentro dessa situação deve prevalecer a norma mais benéfica para o contribuinte. E com o desenrolar dessa situação, o professor Leandro Paulser, que é um juiz estudioso sobre direito tributário criminal, ele já há muito ele dizia que mesmo sendo um contribuinte chamado sonegador, ele já teria direito de pagar somente uma multa. E com o tempo, o CARF, que é o órgão julgador federal de recurso administrativo, ele reconheceu esse direito e logo após o STJ também saiu com decisões e agora recentemente o STF, eu até publiquei na minha página, esse mesmo entendimento, né? Que a multa pelo princípio tributário e até pelo princípio do direito penal, que ele entra na questão da especialidade, ele entra a questão do não confisco ao contribuinte, né? A questão da razoabilidade, do critério. Então, assim, para fins de ordem prática, teria que ser aplicada só uma multa. Né? E agora, sim, os tribunais superiores e a Corte Máxima Administrativa Federal, ela já reconheceu esse fato ao contribuinte, que mesmo, professor Samuel, querendo pagar, às vezes o valor era um tanto quanto exorbitante. Com as multas e com juros e correção, né? Multas, às vezes, de 16 mil reais chegam a 250, 300 mil reais. Então, assim, chega a ser um valor, por mais que a pessoa até tenha o desejo de pagar, fica um valor, assim, muito alto para a grande maioria dos brasileiros. Então, assim, hoje em dia, dentro dessa perspectiva, ontem a gente até teve um debate no IBET, e foi colocada essa situação, né? E eu achei assim pertinente trazer essa situação hoje para a nossa discussão, porque a gente sabe a situação hoje que os contribuintes, os brasileiros,
as pessoas jurídicas, as pessoas físicas se encontram, né? A questão realmente de pandemia, a questão de crise. E como o senhor pontuou brilhantemente, às vezes até o desconhecimento de lei, né? O desconhecimento de lei, de não saber como fazer. Você veja que, só um exemplo sobre a questão de imposto de renda, professor Samuel, o imposto de renda ele muda anualmente. O doutor Jefferson, da comissão, conversando comigo, ele falou que anteriormente poderia ser retirado da base de cálculo que você pagava com o doméstico. Esse ano passou despercebido e não pôde, o que já era um direito há muito usado pelo contribuinte. Então, uma lei que muda todo ano, até para os contribuintes fica de difícil acesso. Sim, com certeza. Eu comecei a falar um pouco, né? E aí eu acho que eu me desviei desse assunto, mas é um tema fundamental, né? Que é a diferença entre o inadimplente e o sonegador, né? E quando a gente vive um momento como que a gente está vivendo de crise, né? E as empresas muito com caixa muito abalado, né? Pelas paralisações e tal. Então, é natural que mesmo aquele contribuinte que sempre teve um comportamento exemplar para com o fisco, vamos dizer assim, né? Sempre pagou tudo direitinho, etc., ele se vê numa situação difícil e aí ele entra, às vezes, numa espiral. E quando eu falei essa questão da extinção da punibilidade pelo pagamento, obviamente você tem que pagar tudo, né? Juro, multa, encargos, né? E é muito comum o contribuinte dizer assim, doutor, de fato ocorreu isso e tal, mas eu não consigo pagar com isso tudo, né? Porque um valor exorbitante, ele sai do controle. Agora a gente está com a Selic mais baixa, né? Mas nós tivemos períodos de Selic estratosférica que elevava esses valores, né, rapidamente a patamares astronômicos, né? Então é muito difícil. E aí, só que é o que eu digo, né? Existe aquela figura do sonegador, quanto mais existe o empresário que está em dificuldade. E existe aquele empresário que estabelece o negócio dele a partir da sonegação, né? Infelizmente. Sim. Isso, inclusive, é motivo de uma concorrência desleal, né? E o que eu digo é que, muitas vezes, o que a gente vê na prática, né? O perfil de quem responde a esse tipo de ação penal, né? É aquele empresário que está em extrema dificuldade, geralmente é a empresa já em processo de desmantelamento formal ou informal, né, com várias dívidas trabalhistas, de várias ordens, sofre uma fiscalização, aí vem uma auto-infração, representação fiscal para fins penais, e aí ele não tem condição mais nem sequer de parcelar, né? E aí o que é que a gente vê? Sim. O grande empresário, esse sofre o auto-infração, e aí ele já faz uso logo, começa com outro privilégio que você falou aí da diferença dos mundos do direito penal do direito tributário, né? E aí tem uma coisa que eu realmente tenho dificuldade de entender, que é aquela submissão da instância penal à instância administrativa em matéria tributária, né? Estou falando aí da súmula 24 do Supremo, né? Que ela diz que só se tipifica o crime com a conclusão do procedimento administrativo. Essa é uma regra que também é desigual, Janaína. Por quê? Porque não é todo contribuinte que tem acesso a isso, né? Digamos assim, a ampla defesa na esfera administrativa, contraditório administrativo, vai para a CAF, vai para... Estou aqui, contribuinte. Mas assim, muitas vezes não tem nem a informação de que isso existe. Né? Verdade. Aí eu vejo uma desigualdade enorme. Por quê? Porque o grande contribuinte, ainda que sonegando com dolo, ele consegue levar esse processo administrativo, né, discutir essa matéria, às vezes por anos, né? Aí é mais a sua caminho, você vai dizer, mas eu vejo decisões que levam muito tempo, né? E aí paralisa a ação do Ministério Público, da polícia, do judiciário, de uma maneira geral. O jus puniente fica... O próprio crime só se tipifica, o que é uma ficção, né? Que eu puderia até te explicar para os alunos. Não, você prestou informação falsa para o fisco e informou, sei lá, no imposto de renda, deixou de informar dolosamente uma fonte pagadora. Ora, no momento que você mandou o seu imposto de renda, você reduziu o tributo devido, o crime está perfeito. Da ótica normal do direito penal, o crime estaria perfeito.
E a realidade é que o Supremo impôs uma condição que não, o fisco tem que detectar isso, lhe intimar, lhe dar o direito de ampla defesa, você vai discutir na esfera administrativa. Enquanto isso não estiver concluído na esfera administrativa, não se tipifica o crime, né? Inclusive nem está correndo prescrição nem nada. E isso assim, uma coisa, primeiro que subverte a lógica tradicional, que é o que? A esfera judicial prepondera sobre a administrativa e não o contrário, né? Eu sei que a origem disso foi talvez o ajuizamento de ações penais, em que depois o contribuinte ganhava na esfera administrativa, né? Mas, obviamente, essa matéria vai ser rediscutida lá no âmbito do processo judicial, né? Eu nunca vi problema nisso. O que essa súmula ocasionou, a meu ver, é um aumento dessa desigualdade. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Por quê? Porque eu vejo um bom contribuinte, né? Aquele contribuinte que é a esmagadora maioria, que está oprimido pelo fisco, que está com dificuldade de fazer os seus pagamentos, faz com muita dificuldade e tal. Ele, às vezes, é enredado numa situação dessa, e aí ele não tem os instrumentos para fazer uso desses benefícios, né? Ele não tem o conhecimento, não tem uma equipe de assessoria, ele não tem os recursos financeiros mesmo para sustentar uma demanda administrativa, né? E ele acaba sendo prejudicado. Então, são regras que acabam por blindar o grande contribuinte, o grande sonegador, em detrimento daquele contribuinte pequeno que é aquele sonegador de contingência, vamos dizer assim, né? Que está oprimido por uma situação extraordinária, né? Aquela pessoa que não conseguiu recolher aí acabou não declarando alguma coisa, isso é classificado como omissão, ou que prestou uma declaração falsa e diminuiu lá o valor da receita, do faturamento, enfim, da base de cálculo foi diminuída por alguma razão, e isso acabou sendo enquadrado num crime contra a ordem tributária, né? Então, hoje, se tem um traço que me parece saltar aos olhos na legislação penal tributária, é esse traço da desigualdade, né? Um tratamento extremamente benéfico com quem tem meios e recursos, né? E aí eu diria, tem muito advogado aqui, imagino, né, nos assistindo, é um campo maravilhoso para o advogado, né? Porque você tem uma série de caminhos aí para quem tem recursos, mas infelizmente aí a gente vê que acaba sobrando, como sempre, né? Para o pequeno contribuinte, para aquele contribuinte que não foi bem assessorado, que às vezes até cometeu um erro, e aí a gente não pode esquecer da questão da complexidade mesmo da legislação, né? E aí a gente vai falar de dolo e erro, né? O que é de fato uma omissão dolosa, o que é até você ver a intenção do contribuinte, de qual realmente era a intenção do contribuinte. Eu gostaria de cumprimentar o Bruno Queiroz, que entrou na nossa live, que é outro professor, estudioso, acho que é seu colega lá da Farias Brito também, e ele é um estudioso sobre crimes contra a ordem tributária. E um dos assuntos que precisam ser enfrentados na esfera federal, Samuel, é a questão da ausência do conceito de contribuinte, né, da questão da contumácia, né? Ele já foi colocado, mas aqui o professor Fernando Falcão, que está aqui conosco, na esfera federal nós ainda não temos um conceito de dizer quem é esse contribuinte contumaz. Nós já temos esse conceito na esfera, muitas vezes, municipal, estadual, mas aí ele fica uma coisa muito esparçada, né? Nós temos quantos municípios? Mais de 5.000, né? Quantos estados? Então, assim, nós não temos esse conceito bem colocado para os advogados, para os contribuintes dentro da esfera federal. Outro ponto que eu gostaria de colocar aqui seria a seguinte: o professor Leandro Paulsen, ele já defendia há muito que as multas, inclusive a de ofício, elas deveriam ser empregadas pelo fisco somente nos casos de dolo, fraude, sonegação, conluio, ou quando estivessem interligados a outros crimes, como lavagem de dinheiro e outras situações maiores.
porque ele disse que se colocar multa no simples inadimplemento, na questão mesmo do erro, da não possibilidade do pagamento, seria ferir o princípio da razoabilidade, né? Então, assim, eu realmente eu me assento a esse entendimento, professor, porque por mais que a sanção e a multa ela tem um caráter educativo, que nós sabemos, até punitivo, mas aquele que errou ou aquele que está passando pela necessidade, seja o contribuinte individual ou pessoa jurídica, ele já está passando pela situação, ele não precisa daquela punibilidade, na minha concepção, né? Ele não precisa dessa questão realmente do critério educativo, né? Porque ele ali é uma situação que fugiu ao controle dele. Sim. É engraçado falando também sobre isso, eu estou vendo aqui uma pergunta do Jonatas, né? Ele fala sobre o estado de necessidade desculpante, né? E a sonegação, e ele fala da sonegação que ele bota aqui entre aspas. Por necessidade. Né? E a gente está vivendo um momento, isso talvez no passado a gente tivesse dificuldade de aceitar isso como regra, né? Ou como conduta que ocorre com frequência. Hoje a gente está vivendo um momento muito difícil. Ontem foi colocado isso, só uma parte aí. Foi colocado exatamente isso, né? Você ou paga o seu funcionário para a empresa sobreviver, ou você paga impostos, né? Deve ser essa situação que ele deve estar colocando, né? Ou você cumpre insumos para fazer realmente o caixa movimentar na sua empresa, no seu pequeno negócio, ou você muitas vezes paga o fisco. Deve ser essa situação que ele está trazendo aqui para o debate. Isso, a gente sempre conviveu com esse problema, né? Eu digo quem trabalha no caso concreto, né, ali, porque às vezes você está escrevendo em abstrato, né, mas quando a gente vai ver a situação concreta do contribuinte, né, sobretudo por isso, porque como tem essa regra da extinção da punibilidade pelo pagamento, quem tem meios fartos, né, ele paga para resolver o problema. Ninguém vai responder uma ação penal à toa tendo infinitos recursos para pagar. Então, geralmente, isso, como eu digo, é já do perfil, né? Então, a gente vê a empresa em dificuldade. E o que a gente observa, né? Sempre com muita cautela essa análise, né? Mas a gente vê situações em que realmente, por exemplo, no caso do 168A, né, que é a apropriação indébita da contribuição previdenciária, né, que é a parte descontada do trabalhador, né? A gente fala descontada assim entre muitas aspas, né? Porque, digamos assim, ele não tem o dinheiro, né? Digamos, tem que pagar R$ 1.100, aí ele paga ali o líquido e aí supõe que foi descontado uma parcela do salário do cara que não foi repassado, e aí isso é tido como uma apropriação indébita. Mas muitas vezes simplesmente o recurso não existe, não havia no caixa da empresa, né? Agora, assim, tradicionalmente, aí para voltar aqui à pergunta do Jonatas, né, a gente analisava a situação da empresa, se havia um inadimplemento geral de outras obrigações, né, se estava com dificuldade de pagar a folha, né, e aí, a depender do caso, né, se considerava que digamos assim, se enquadrava na hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. O que eu acho que talvez esteja acontecendo agora é uma generalização dessa situação em razão das circunstâncias que nos rodeiam, né? Nós estamos vivendo uma crise de gravíssimas proporções. Está certo que houve diferimento do pagamento de muitos tributos, sobretudo no ano passado, né, em razão da pandemia, mas acho que generalizou-se essa situação. Mas, por outro lado, e aí eu preciso colocar as duas situações, né, a gente via também, né, o cara abriu a empresa, desde o primeiro dia ele não paga o INSS dos empregados, né? E aí ele alega, aí depois de 5 anos sofre uma fiscalização, e ele alega, não, é porque eu estava em dificuldade. E aí você diz assim, mas cara, me diz uma coisa, você abriu a empresa já em dificuldade, né? Em momento nenhum você obteve para pagar isso, nem que seja um mês perdido, né?
Porque uma coisa é você ter um pagamento ali, um fluxo contínuo naquele bom contribuinte e tal, aí surge uma situação superveniente de dificuldade, e aí ele deixa de adimplir ali, depois não consegue, e aí, ó, às vezes até retoma também, é um caso comum, né? Fica aquele ato ali, ele retoma para frente e fica aquele débito, e aí vai lá a fiscalização e considera que houve apropriação naquele período, né? E aí ele comprova que o período foi um período de crise, etc. Mas, às vezes, a gente vê um outro caso, que é o contribuinte que nunca pagou. Né? E aí é aquilo que eu dizia, não, esse é o contribuinte que estrutura o seu negócio a partir da sonegação. Ele não forma o custo dele de maneira adequada, né? Porque ele Sim. coloca a apropriação daquele valor, vamos chamar assim, como redução de custo, né? Ou ele aumenta a margem de lucro, ou ele diminui o valor do produto, e aí compete de forma desigual dentro da ordem econômica, né? Então, são situações que a gente tem que analisar com bastante cautela, né? Essa questão do dolo, vamos dizer assim, das razões que orientam o contribuinte, né? Com certeza. Quando você falou em complexidade da legislação e razão de ser da ação, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é em relação ao descaminho, né? O descaminho em transporte aéreo, né? E aí eu sempre brinco com meus alunos, né? É o crime que a classe média toda comete, né? Viaja para o exterior, aí retorna, e aí tem uma série de justificativas, e aí cada um arranja a sua racionalização, né? Uns dizem que é um absurdo, o iPhone em Miami é um terço do preço aqui do Brasil. Outros dizem, o dinheiro não sei o quê, que o governo não sei o quê, tá. Mas o fato é que as pessoas vão, né? E aí, não, mas tem um limite de isenção, né? Isso é um bem para o meu próprio uso. Aí tem toda uma. As pessoas criam, né? Desculpas para si próprias, para enfim, classificar de outra forma, que não como o descaminho que é, né? Você chegar. E aí, mas a propósito disso, o que eu ia dizer era que antigamente, até recentemente, né, sei lá, 3 ou 4 anos atrás, tinha aquele papelzinho que você apresentava uma declaração, está trazendo bens superiores a, sei lá, $500, né? A depender se você ingressava de carro, de avião, né? E você botava não, né? E a existência desse papelzinho, a meu juízo, né, ele era muito útil. Eu sei que está anacrônico todo tipo de papelzinho, mas ele evidenciava o dolo da conduta, para mim, né? Por quê? Porque eu, perguntado se estou trazendo bens que eu adquiri no exterior em valor superior a $500, declarei que não estava. E aí, ao ser aberta a minha mala, obviamente, se tem, né? Eu prestei uma declaração falsa ao fisco, me parece que com evidente dolo, para evitar o pagamento do tributo. E aí, pode prestar atenção, né, que 99,9%, para não dizer 100%, eu nunca vi uma pessoa, honestamente, dirigir-se ao canal Bens a declarar espontaneamente, né, para dizer, eu comprei um iPhone para mim e tal, eu quero recolher o imposto. A não ser que precise de uma nota, alguma circunstância assim. E aí o que acontece? A Receita acabou suprimindo essa declaração, né? E hoje ela quer que você espontaneamente vá a este canal, sem apresentar declaração nenhuma, e aí dizendo, né? Não, eu estou trazendo um iPhone, quero recolher o tributo, etc. Quando, na verdade, aí o que é que vai acontecer, né? Isso, a meu ver, dificultou um pouco a comprovação do dolo, por exemplo, né? Porque você não está mais declarando falsamente, né? Então, hoje está muito mais fácil você dizer, mas não sabia que tinha que me dirigir a esse canal, não sabia qual era o limite de isenção, e aí todas aquelas racionalizações, né? E acaba que esse descaminho, digamos assim, de massa, né? Ele acaba por ficar impune, né? A gente vê que são condutas que são praticadas e que, se não for dentro de um contexto de repetição, de reiteração, né? E aí também o Supremo criou aquela tese da insignificância super qualificada, que eu chamo, né? Que é o patamar de R$20.000, que dentro da nossa realidade é um patamar que me parece bastante elevado, né? Praticamente, Sim. mesmo com dólar de
de R$ 5, né, a gente considerar R$ 20.000 insignificante de tributo, né? Aí, se a gente pensar numa alíquota de imposto de importação de 50%, né, seria R$ 40.000 de produto, né? Você já afasta a tipicidade de um número bastante expressivo de situações, né? Mas aí, de novo, vai lá, de certa maneira, a jurisprudência sempre protegendo um pouco esse tipo vamos chamar de sonegador, né, que pratica o descaminho, né? E a gente, enquanto sociedade, não vê essa conduta como de fato criminosa, né? E acho que a gente deveria até o legislador refletir se de fato deve mesmo criminalizar, porque a meu juízo há uma fraude, né? Há uma omissão, há uma intenção dolosa de não pagar o tributo correspondente à importação, né? Mas a gente tende a classificar isso como uma conduta tolerável, uma conduta, enfim, equivocada. Há toda aí uma série de subterfúgios, né, legais e psicológicos, enfim, sociológicos e culturais que nos levam a relevar essa conduta. Verdade. A questão que nós estamos aqui falando, ela não se exaure, né? É um tema riquíssimo. Nós podemos dar inúmeros exemplos, várias situações. E, professor Samuel, o que os meus alunos chegam muito para mim quais são as causas de extinção da punibilidade penal. A gente sabe que a decadência e a prescrição são, mas que o parcelamento ele não extingue a punibilidade. Ele suspende a punibilidade e ele só se extingue ao final do pagamento, né, quando o crédito é todo tomado para o fisco, né, todo pago ao fisco. Se a pessoa fez uma transação tributária ou se ela parcelou a dívida, então aquele ato de parcelamento ele simplesmente suspende, ele não extingue. Isso um problema, né, bem complicado aí para a gente, né, quem está na ponta. Porque se o contribuinte fizer acordo, parar de pagar, aí volta o processo de novo, né? Então, assim, ele vai... Assim, e a gente teve refis, né, com prazos de 15 anos, acho que até demais, né? Teve um dos refis era vinculado a um faturamento da empresa, eu acho que o prazo era até superior a 180 meses, né? E aí você imagina, Janaína, você administrar uma situação dessa, uma ação penal que vai ficar parada, né, por esse tempo todo, né? Felizmente agora, né, há uma trava e esse parcelamento para suspender a punibilidade ele tem que ser feito até a denúncia, né? Então, ao contrário do que ocorre com o pagamento integral do tributo, né, que pode se dar a qualquer tempo, o parcelamento para suspender a punibilidade ele tem que se dar até a denúncia. Mas mesmo assim, né, e aí a gente pode até reformular, quando eu disse o pior que pode acontecer é pagar, a gente poderia dizer o pior que pode acontecer é parcelar o pagamento, né? Porque se você for ágil, né, tá sabendo que está sendo investigado, tem uma ação penal em vias de ser ajuizada, você vai lá no FISC e parcela aquilo, ou adere a algum programa de parcelamento, e isso vai te dar o conforto de pagar em módicas prestações, e isso gera uma situação quase que de uma dificuldade muito grande de controle, né? Porque lembrando que pode falar, paralisadas e a gente fica eu muitas vezes passei anos e anos renovando, vamos saber se o cara ainda está no parcelão, aí voltou foi excluído, né? Olha, tinha situações, apareceu outro refis, aí entra novamente, né? E a coisa fica se perpetuando na realidade, né? E a gente hoje, se procurar uma pessoa efetivamente condenada por sonegação fiscal, vai ter muita dificuldade, né? Num país como o Brasil, que tem, infelizmente, números muito ruins de sonegação, né? Então a gente sabe que não é por falta de sonegador, né? Mas é por falta de efetividade da legislação, né? O Jonatas de novo desculpe, Janaína, esse é um tema muito, muito controverso. Ele está perguntando aqui se cabe a NPP ou outro instituto despenalizante se não houver parcelamento.
O que é que eu vejo do ANPP? Uma contradição aí, Jonatas. Eu não tenho ainda uma opinião totalmente formada sobre isso, sabe? Porque, assim, o ANPP, em tese, exigiria o ressarcimento do dano, né? E o ressarcimento Uhum. do dano, o ANPP é o Acordo de Não Persecução Penal, né? Um acordo que é formulado entre o Ministério Público e o investigado para evitar a punição, né? Para evitar o processo e tal. E aí você confessa o fato e aí se sujeita já a uma pena não privativa de liberdade. Mas o ANPP pressupõe essa reparação do dano. Só que no crime tributário, Jonas, o pagamento ele extingue a punibilidade. E aí eu fico pensando, ora, mas se o ANPP exige o pagamento e o pagamento extingue a punibilidade, sempre que houver o pagamento, está resolvido, né? E aí há uma outra interpretação que seria aquela, não, mas ele exige a reparação do dano quando o contribuinte tiver meios para fazê-lo, né? Então, naquelas hipóteses, Jonatas, em que o contribuinte comprova não poder fazer o pagamento, né? Salvo impossibilidade de fazer, etc. Nessas hipóteses, a gente poderia vislumbrar, né, a possibilidade de um NPP sem o adimplemento, né? Mas esse é um ponto ainda controverso que a priori gera essa, eu diria assim, é um certo paradoxo, né, da lei. Ele colocou, mas existe a possibilidade de ser impossível o ressarcimento do Isso dano. que eu digo, né? É aquela hipótese em que ele comprova a impossibilidade, né? Aí me parece que seria o ônus do contribuinte comprovar, não tenho meios, há uma impossibilidade fática de fazer esse ressarcimento. Aí, comprovado isso, ele faria jus ao NPP, confessaria o fato e aí se sujeitaria às outras sanções. Me parece que, em tese, essa é uma das possibilidades de interpretação, sim. Ok. Professor, a gente já está aqui com 55 minutos de live. Vamos passar agora para as considerações finais, antes que a live nos derrube. Passou rapidinho. Passou rápido. Né? Já estamos aqui com 55 minutos de live. Foi um prazer imenso. Eu agradeço a sua presença, o seu tempo, a você ter aceitado o nosso convite, a sua fala extremamente esclarecedora. Bom, eu aqui agradeço, Janaína, foi muito interessante. Eu estou revendo aqui virtualmente alguns ex-alunos, né? Vi já vários passando aqui, reconheci amigos, ex-alunos da UFC, do Farias Brito. É muito interessante a gente ter a oportunidade de falar assim de uma maneira mais informal sobre esses temas, né? Esclarecer, Sim. debater e a gente foge um pouco daquele formalismo das palestras, né? E aí a gente alcança esses públicos que hoje não podem, a gente não pode alcançar fisicamente, né, pela dificuldade de realização de eventos presenciais. É sempre revigorante ter a oportunidade de rever, ainda que assim, no campo virtual, os amigos e ex-alunos. Muito obrigado por essa oportunidade, foi realmente um prazer. Espero que a gente, no futuro próximo, possa voltar aí com outro tema ou com aprofundamento dessas questões. Prazer foi todo nosso. Aqui é sua casa. Fique à vontade para voltar sempre, ok? Essa live vai ficar gravada e vai ficar também na minha rede social e no YouTube, certo? Se você gostou, curte, compartilha, indique para os seus amigos, certo? Para os seus clientes, porque eu acho que o conhecimento é libertador. E eu aguardo vocês para a nossa próxima live. Muito obrigada, professor Samuel Arruda, meu querido amigo. Até a próxima. Tchau, pessoal, por ter nos assistido. Tchau, Muito obrigada. pessoal. Muito obrigado. Até mais. Até.